dia! Você está na Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a oração da manhã. Liturgia das horas do Apocalipse, nós estamos começando muito bem o nosso dia com a Laudes. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Então, vamos começar as nossas orações em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, você está na Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração da manhã, liturgia das horas do Apocalipse. Nós estamos começando com a Laudes. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas da Semana Santa, do Apocalipse, mas também da Semana Santa. Estamos nessa semana especial com a liturgia das horas especial. Iniciemos nossas orações então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha, sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração no Tabor. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração no Tabor. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado.
Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Novena perpétua do Sagrado Coração. Meu Sagrado Coração de Jesus, minha confiança e esperança, vós sabeis de tudo a paz, Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar. Vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, divino coração de Jesus, como preciso alcançar de vós esta graça, essas graças que você precisa do Senhor, com muita fé e muita confiança em Jesus. A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de 9 dias, alcance essa tão linda graça. Iluminai meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta vela está iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado Coração de Jesus, tenho total confiança em vós, e cada dia que passa aumenta a minha fé e meu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Invitatório. Abri, Senhor, meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente esse ofício, e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Salmo 94. Vinde, alegremo-nos no Senhor, cantemos a honra de Deus, Salvador nosso. Celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória. Porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, que é sobre todos os deuses. Na sua mão está a terra em toda a sua extensão, e a ele pertencem os altos montes. Porque seu é o mar, e ele mesmo o fez, e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremo-lo, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o Senhor nosso Deus e nós seu povo, que ele sustenta nas suas pastagens. As suas ovelhas que ele conduz pela sua mão, ouçam hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração, que despertou a minha ira, e no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. 40 anos estive irado contra essa gente e dizia: o coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram os meus caminhos, e por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora para a segunda parte, que é lá na página 189, Sábado Santo, Laudes. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Do Rei avança o estandarte, fulge o mistério da cruz, que fere a vida de morte, morte que a vida conduz. Do lado morto do Cristo, ao golpe que lhe vibraram, para lavar meu pecado, o sangue e a água jorraram. A profecia do Rei realizada aqui tenho. Davi dizia às nações: Deus reinará pelo lenho. A árvore esplêndida e fúlgida, de rubra púrpura ornada, dos santos membros tocar, digna, tu só foste achada. Feliz cruz de cujos braços no mundo o preço pendeu, balança foste do corpo que o duro inferno venceu. Os que puderem de joelhos. Ave, ó cruz, doce esperança, concede aos réus remissão, por um aumento de graça enquanto passa a paixão. Louvor a ti, ó Trindade, a qual toda a carne vem, aos que pela cruz salvaste, concede a coroa. Amém. Leitura do livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 10. Eles porão os olhos em mim a quem transpassaram, e chorarão com pranto como se chora um filho único, e terão um sentimento como se costuma ter na morte de um primogênito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Proclamação do Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 31 a 34. E os judeus, porquanto era a preparação para que não ficassem os corpos na cruz em dia de sábado, porque aquele dia de sábado era de grande solenidade, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e que fossem dali tirados. Vieram, pois, os soldados e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Tendo vindo depois a Jesus, como viram que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho. Perdoe os nossos pecados. Reflexão: Jesus venceu a morte e o pecado, pelo padre R.P. Bronchan, século XIX. Como Davi pediu espontaneamente para combater Golias e o provocou indo a seu encontro,
Assim, Jesus passou a sua vida inteira num vivo desejo de forçar a morte para a grande luta que a Sexta-feira Santa comemora. Devo ser batizado, dizia ele, por um batismo de sangue, e quanto desejo que ele se realize, como está em São Lucas 12:50. Fez mais ainda, provocou de certo modo a morte para o combate, adiantando-se àqueles que o deveriam matar. Davi depôs as armas que Saul revestira e avançou contra o adversário com a sua funda e cajado de pastor. Jesus, para vencer a morte, terrível inimiga do gênero humano, depois, por assim dizer, a sua glória e poder, e não quis outra arma senão a cruz. A morte, porém, não se atreveu a aproximar-se dele para cortar-lhe o fio da vida. Que fez Jesus? Exclamou: Meu Pai, em vossas mãos encomendo o meu espírito. Depois inclinou a cabeça, como para dar à morte o sinal que esta esperava com hesitação. Ela fez então seu ofício, mas quebrou-se-lhe o aguilhão. O aguilhão da morte, diz o apóstolo, é o pecado, por cuja causa ela podia levar-nos desta vida miserável para a vida eterna. Por cuja causa ela podia levar-nos desta vida miserável para a morte eterna. Ora, o triunfo de Jesus liberta-nos dessa morte. Morremos quanto ao corpo, mas as nossas almas estão ao abrigo da morte do pecado e da morte eterna, que é a sua consequência. Essa é a grande vitória conquistada por Jesus crucificado. Passemos o dia de hoje a saborear esses mistérios. Agradeçamos a bondade infinita de Deus que nos resgatou por tão alto preço. Choremos as dores de Jesus, nos regozijemos com sua vitória e com as graças que nos mereceu. Antes de expirar, ele nos dissera haver consumado a obra da nossa redenção ou da nossa salvação. Resta-nos apenas o trabalho de aplicar nos seus méritos, orando com frequência e seguindo as suas pegadas. É assim que fazemos? Esperamos talvez morrer como cabeça dos predestinados, sem termos vivido como ele? Jesus, não me deixeis cair nessa funesta ilusão. Fazei-me compreender que na última hora o meu merecimento estará na proporção com o espírito de fé, obediência e sacrifício que tiver dirigido o meu procedimento. Desprendei-me cada vez mais das ideias do mundo tão contrárias às vossas máximas, e lembrai-me a obrigação que tenho de morrer a mim mesmo para imitar a vossa morte na cruz e participar como santos dos vossos méritos infinitos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, para termos a ressurreição como Jesus, precisamos viver a vida como Jesus viveu, seguindo o seu exemplo. E se até agora, então, falhamos terrivelmente, estivemos aí muitas vezes, uma boa parte da nossa vida aí perdidos nas ilusões do mundo, outra parte sendo distraídos pela igreja light que se tornou bergoliana. Então, meus irmãos, agora é hora de modificarmos a nossa vida verdadeiramente, de morrermos para o pecado e ressuscitarmos com Cristo para uma vida nova, para uma vida com Jesus, seguindo seus passos para nosso Deus, nosso Pai. Não interessa mais as coisas que já passaram, você sabe que tudo isso é ilusão, todas as coisas do mundo passam e passam muito rapidamente, dentro em breve já não existirão mais, está por um fio, nós estamos nos tempos do Apocalipse. Sim, meus irmãos, são os tempos finais, e o próprio Papa João Paulo II já anunciava há anos atrás que nós tínhamos entrado já na época do Apocalipse. E agora que nós temos aí o sacrifício interrompido com a morte do Papa Bento XVI, não há mais sacrifício válido. A partir daí, você sabe, as profecias estão se cumprindo, os sinais estão aí, a igreja dividida, a igreja simplesmente apostatada, virada aí numa seita bergoliana, e nós aqui chamados às casas, e tudo isso cumpre as profecias para os últimos tempos. Por quanto tempo isso vai durar, essa situação vai durar? Bom, a situação que nós estamos exatamente agora não vai durar muito tempo, não, é coisa de pouco tempo, porque aí vem vindo, já estamos nas águas da grande tribulação, só vendo no horizonte a onda do tsunami do anticristo vindo sobre nós. E sim, meus irmãos, é bom nos segurarmos em Cristo para não sermos levados com o mundo na grande tribulação, terminando aí
por serem enganados pelo anticristo, adorando a besta, colocando a marca da besta na mão ou na testa e perdendo assim a eternidade, perdendo o céu. 3/4 da humanidade com certeza serão enganados tão totalmente que terão a marca da besta. Nos conta então Jesus ao Padre Pio, sobre os 3 dias de escuridão, numa profecia sobre os 3 dias de escuridão, que só 1/4 da população mundial vai sobrar. 1/4 da população que estiver viva na época dos 3 dias de escuridão, que conseguir passar por tudo isso, pela grande tribulação, depois pela grande perseguição aos cristãos que vai acontecer no mundo. E quando eu digo cristãos, nós mesmos, católicos, apostólicos, romanos, cristãos, seguidores de Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eis que o tempo vai desabando em volta de nós, o mundo vai aí se desfazendo em volta de nós. Lembre-se como era a sua vida há 4, 5 anos atrás e como é agora. 4 anos atrás ainda a igreja não tinha sido consagrada à Mãe Terra, Pachamama, e agora nós já temos aí a cruz nessa Páscoa, nessa Semana Santa, sendo tirada do altar dos bergolianos. Um belo mau exemplo aí para todos aqueles que quiserem bergolianamente fazer o mesmo com a desculpa de o nosso Papa também fez a mesma coisa, não tem problema nenhum, eu só estou seguindo ele. A ideia é essa. Começaram tirando Nosso Senhor e já tiraram a cruz. A Eucaristia não vão tirar, porque essa o próprio Senhor já tirou. O Senhor não está mais lá, está nas nossas casas, nas igrejas domésticas. Então vamos renascer com o Senhor para uma vida nova, para uma vida sem pecado, para uma vida de verdadeiros seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Lá na página 331, antífona do cântico evangélico, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Cântico evangélico Benedictus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e fez a redenção de seu povo, e porque nos suscitou um Salvador poderoso na casa de seu servo Davi, segundo o que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas, que viveram nos séculos passados, que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio, para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto, segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão, de que ele nos faria esta graça, para que, livres das mãos de nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, por todos os dias da nossa vida. E tu, menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação e para que receba o perdão de seus pecados, pela profunda misericórdia do nosso Deus, com que lá do alto nos enviou a visita desse sol nascente, para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Preces. Oremos, irmãos e irmãs, pedindo as graças que nós precisamos do Senhor e digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que nos pedem orações e pelas intenções das caixinhas de oração, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas intenções da família Sagrada Face, pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco e dos que rezarão mais tarde, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que ajudam a paróquia Sagrada Face Tours, por todos que rezam por nós, por todos que nos ajudam materialmente, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso país, para que não caia nas mãos do anticristo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos desempregados, pelos que estão doentes nos hospitais, pelos que estão doentes em casa, pelos que faleceram hoje, e para consolo daqueles que ficaram, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece.
coloque suas intenções de oração diante de nosso Senhor. Todos, Senhor, escutai a nossa prece pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo em razão da sua fé e pelo fim da situação de pandemia, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo fim da situação de guerra e para que o demônio não crave suas garras nas nossas crianças, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que não caia sobre nós nem a fome nem a peste, e para que o Senhor abrevie o tempo da prova, voltando o quanto antes, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa cura física e espiritual e pela nossa conversão, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, abençoe esse dia que começa. Livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos. Possam nossos trabalhos nos agradar e o dia transcorrer em paz, sob o manto protetor de Nossa Senhora. Queremos oferecer as dores e as boas ações deste dia ao Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos então a oração da manhã. E agora então vamos para a nossa programação, que temos um minutinho ainda, dá para falar sobre o Sábado Santo rapidinho. Agora às 6h30, exorcismo de São Miguel Arcanjo, 7 da manhã, ofício da Imaculada, 8 da manhã, adoção espiritual, só na paróquia aqui, Sagrada Face de Tours, o resto é em todas as outras orações em todos os lugares. 9 horas da manhã, segundo dia da novena da Divina Misericórdia. Se você perdeu o primeiro dia ontem, faça hoje os 2 dias. Faz um dia agora cedo, por exemplo, outro mais tarde, o segundo dia você acerta o passo da novena, né? Meio-dia estaremos de volta ao vivo com a oração do meio-dia. 15 horas, terço da Misericórdia, 18 horas, hora do terço, ao vivo, continua a liturgia das horas, meio-dia, 18 horas, e às 21 horas teremos então a grande vigília pascal. Bom? Então, muito obrigado por estarem conosco. Um bom e santo dia a todos vocês. Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.